parada de manutenção custa muito dinheiro para uma fábrica, mas muito dinheiro mesmo. Botam muitas vezes... X milhões. X milhões. X que geralmente tem pelo menos 2 dígitos. Quantas pessoas de fora entram na fábrica para ficar 12 dias? De 1.000 a 3.000. A 3.000 pessoas de fora entram lá para fazer essa história. Gente do mundo inteiro. Agora, você sabe o que é mais caro que uma parada de manutenção? É se no dia que a fábrica precisava partir, ela precisava startar, ela precisava voltar a funcionar, ela não estiver funcionando. Esse é o negócio. Tá. Salve galera, tudo bem? A gente tá aqui sempre falando sobre negócios, um papo com empreendedores, são normalmente os parceiros da agência que vêm aqui bater um papo com a gente. E a gente vai fazer alguns cortes para que eles possam divulgar os conteúdos deles também, vocês vão curtir. Bom, eu tô aqui com um mercado que eu não conheço muito bem hoje, tá? E a gente tá focado hoje em manutenção industrial, mas pô, o Victor que tá aqui comigo e o Leandro também vão explicar um pouco para nós melhor o que isso significa e quais são as diretrizes do negócio dele. Control Stop, certo? Control Stop. Control Stop. Estão até com a camisetinha, os caras vieram de uniforme, meu. Tô até envergonhados, os caras são bonitão. Tudo bem? Victor? Como é que você tá? Muito bem, uma alegria a gente tá aqui, Fábio. Legal. A gente fala sempre pelos meios digitais, WhatsApp, Instagram. É uma alegria a gente tá aqui. Hoje pessoalmente, né? Prazer em conhecê-lo. Pior que a gente é daqui, da região, né? Você é de São Bernardo, é isso? Na verdade, nasci em São Paulo, mas minha vida inteira, vim com 4 anos, foi São Bernardo, e aí migrei para São Caetano agora, recentemente. Minha vida foi meio que o contrário. Nasci em Santo André, vivi aqui até casar, e aí eu fui para São Paulo e de lá estou até hoje. Eu casei em 2010, então já faz quase 15 anos, faz um tempo bom. Legal. Cara, vamos lá. Eu quero entender, pra gente começar a ter assunto, eu preciso entender o que é Control Stop. Quem me explica? Olha, como você mesmo falou, eu não entendo nada. Eu e o Victor, a gente é do mercado de tecnologia. Então, o Victor, desenvolvedor, Leandro, desenvolvedor. Nos conhecemos em outro projeto. Vocês conheceram na Key Solution. No XP, né? No Comic Con Experience. Os dois nerdão de fantasia de herói. Tô brincando. O Victor desenvolvedores, não fiquem bravos comigo. O Victor, durante muitos anos, foi meu chefe. Hoje a gente é parceiro, mas foi meu chefe. E a gente não conhecia nada no mundo industrial. A gente conhecia de tecnologia. Então, graças a um parceiro, em uma negociação que a gente fez com os Estados Unidos, o Victor, depois ele, se quiser explicar, a gente adquiriu uma ferramenta, foi representante de uma ferramenta aqui no Brasil, e a gente conheceu uma empresa do papel e celulose. A maior, não cabe nem falar o nome, que... Eu sei qual é. Que é um dos clientes, e na verdade a gente foi apresentar uma coisa para eles, e eles nos mostrou uma dor que eles tinham. Que, por incrível que pareça, as indústrias no Brasil é muito carente de tecnologia. Eles são muito, muito bons em assim, na parte de planejamento, na parte assim de execução, mas em tecnologia mesmo eles são meio arcaicos. Agora, com a indústria 4.0, eles estão evoluindo muito e pode ver que hoje todas estão em busca de tecnologias. Então, até porque para tirar um Titanic do lugar fica muito difícil. Para você colocar as tecnologias mais ágeis hoje em dia, imagina quem trabalha com SAP, que deve ser uma contratação muito, muito custosa e muito onerosa e demorada, e vem uma empresa, uma startup, onde é tudo muito rápido para contratar, cartão, para eles têm um pouco de dificuldade. Então, voltando no tema principal, a parte do Control Stop, a gente viu uma necessidade, eles explicaram, e inicialmente a gente desenvolveu um aplicativo onde coletava informações de checklists, de planejamentos. Vamos pensar assim, uma empresa, ela tem um planejamento para fazer uma parada de manutenção. Seja de um dia, de 2, de 10, de 30 dias. E essa parada de manutenção tem diversas atividades. De 1 a 50 mil atividades. Como desse cliente, por exemplo, tem 50 mil atividades, uma parada de manutenção, na média. E como é que você gerencia tudo isso e como é que você tem visibilidade do que está sendo feito e do que não está sendo feito? Então, começou o desafio aí, né? Será que a gente tinha capacidade na época de manejar 50 mil atividades? Era um grande desafio pra gente. Então, foi um caminho oposto. A demanda surgiu e em cima da demanda surgida, vocês desenvolveram o produto. A gente já tinha tecnologia. Tá.
tá? Mas a gente tinha tecnologia, mas a gente, na verdade, não tinha encaixado nesse mercado. Porque também a gente não conhecia o mercado. A gente é de TI, o Vitor aqui pode falar. A gente é meio nerd, né? E é um mercado mais um pouco diferente. Desconfio que vocês tenham ido no encontro Desconfio que vocês tenham ido no encontro de Star Wars. O Vitor, se ele coloca um sabre de luz na mão do Vitor, vê se ele fica parecendo o mestre do Obi-Wan. Como é que ele chama? O mestre do Obi-Wan. Não é do Obi-Wan, não me lembro. Sim, do Obi-Wan, pô, que é careca, não é? E você parece o Luke da nova geração agora. Parece igualzinho o Luke da Disney já, né? O Luke da Disney, igualzinho o Luke da Disney. É isso. Eles se encontraram no encontro de Star Wars com certeza absoluta e começaram a trabalhar junto. Bom, desculpa. Mas o fato é o seguinte, eles tinham uma dor. Sim. E a gente tinha um produto. Fato. O produto só tinha uma casquinha lá. Exatamente. Era a casca. Era o papel de presente daquilo que eles precisavam. E aí tem a característica da gente. Chá com a gente vai levar lá para a Kombi, põe na Kombi, a gente mexe uns bits e bytes e vamos trazer. Em uma semana levamos para essa grande indústria, falamos, olha, eu entendi que você tem as coisas todas aqui no project, vocês fazem o planejamento dessas 1.000, 10.000, 50.000 atividades. A gente entendeu isso. E entendeu também que para saber se essa atividade está concluída ou não, os seus apontadores, os seus supervisores, eles saem lá com um papel e vão fazer. Isso está pronto, isso não está pronto, isso aqui está pronto 20%, isso aqui está pronto 30%. Concorda que fica um pouco na subjetividade? 50.000 atividades, mas uma loucura a dor completa. deles era subjetiva, porque a reunião deles era assim, 50 pessoas na reunião, 1h da tarde, como é que tá lá, caldeiro, o andamento da manutenção, pessoal, a empresa tal, olha... Lá tá tudo ok, parece que tá andando bem. Aí o cara vinha no computador e colocava, acho que se tá ok, era para estar uns 50% aqui, vou colocar uns 50% para essas... Bem subjetivo. Bem subjetivo. Então eles tinham a informação muito no retrovisor. Por quê? Fazia a reunião uma vez no dia, só que a atividade é 24 horas. Então eles estavam vendo sempre o passado. Sempre o passado. Tá, entendi. Exatamente. Tá bom. E é engraçado, aí vem o Jobs lá e fala, as pessoas nem sabem o que eles querem até alguém mostrar para eles que pode ser feito. A gente foi lá e começou a fazer essa brincadeira. Falou, olha, e se nós pegássemos tudo que está aqui nessa planilha e colocássemos num banco de dados, um banco de dados que nós vamos criar especificamente para vocês. Daí, para alimentar esse banco de dados... Para fazer o avanço de cada uma desse monte de atividades, a gente cria um aplicativo que vai servir exclusivamente para vocês, para essa parada, para essa planta, para essa indústria. E se os seus coordenadores, aqueles que saem com aquele papel andando pela fábrica lá, aqueles que saem para apontar o andamento disso, e se eles ao invés de andarem com um papel, se eles andarem com... Na época falavam, mas um tablet. Um tablet, vamos botar um tablet. Mas tablet é grande pra caramba. Tinha todo aquele medo, mas será que aquele cara que é mais rústico, será que ele vai pegar um celular e vai fazer? Nossa, mas a aderência foi total. A gente colocou sucesso no primeiro dia. Todo mundo falou, no primeiro dia. Eu não quero mais fazer diferente, eu quero fazer aqui. Imagina você com várias folhas de papel, que é todo o planejamento em folha, você ficar procurando atividade. Aí vai... Um aplicativo, você digita... Cara, esse número me marcou muito. 50 mil. Você teve que procurar em folhas de papel entre 50.000 atividades. E aí, sabe... É que assim, é dividido, lógico. Cada setor tinha lá suas 1.000 atividades. Imagina mas tinha. Que seja em ordem alfabética, mas ainda assim, como é que você sabe? Você falou limpeza da caldeira. O cara pode ter colocado limpeza ou pode ter colocado... polimento. Depende da ideia do cara. Poli. Limpa. Você vai procurar. Mas né? aí... Asepsia da caldeira, sei lá. Mas, ô Fábio, você falando isso, a primeira vez que a gente fez uma parada, aconteceu já o primeiro problema aí, que eles começaram a identificar que no planejamento tinha muita atividade redundante, tinha muita coisa repetida. Então tinha muita coisa que era o tal do Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Pintar área X. Dia,
5/2/2023. Só que a gente estava em 2024, ou seja, eles copiavam. Então, eles começavam o quê? E aí começou outro negócio. Muitas empresas, diversos clientes, muitos clientes começaram a se preocupar em reduzir o número de atividades. Ou seja, ser mais objetivo. Até para a pessoa que vai colher essa informação, começar a ser mais objetivo, não colocar coisas tão básicas e banais que estava poluindo esse banco de dados e estava encobrindo mesmo que era importante. Vou dar um exemplo. Eles tinham muitas atividadezinhas de 0 minutos, que era mais checklists. Então eles começaram a limpar isso. Falaram, cara, isso aqui vai ter que fazer, isso não é importante. Vamos começar a focar e diminuir esse banco. Então a ferramenta, além de... A gente vai falar mais sobre ela aqui, além de ajudar na tomada de decisão, enfim, ele fez o pessoal começar a se preocupar com a qualidade do seu planejamento, com a qualidade das suas atividades. O fornecedor, para você entender, uma empresa, ela contrata na maior parte os serviços para fazer uma manutenção, assim como você na sua casa, a gente na empresa, enfim. Você contrata lá alguém para fazer a manutenção. Essa manutenção gera uma ordem de serviço, que eles armazenam lá no sistema deles, o RP deles, um SAP da vida, sei lá, enfim. Essa ordem de serviço, a pessoa que vai fornecer o serviço, ela tem que ter o horário que vai entrar lá na fábrica, certinho. Para isso que serve o planejamento. O planejador da fábrica, olha, você vai entrar, Fábio, com a sua equipe, dia tal horas, e quanto tempo você demora para fazer uma pintura? Olha, eu demoro, Leandro, 10 horas. 10 horas você vai me entregar essa pintura? Vou. Por quê? Porque depois que secar essa tinta, eu vou ter que ir lá, verificar, e depois eu vou ter que pedir para a equipe de andaime desmontar esse andaime. Tá. Então, as coisas são interligadas. Aí depois o próximo cara entra pra montar a máquina que tava desmontada ali. Tá, entendi, perfeito. E aí começa Uma a falar cascata. de caminho crítico. Tá. Caminho crítico nada mais é do que... Imagina, você vai fazer a manutenção no motor do seu carro. Então, você vai fazer um planejamento de horas. Porque, eu vou ter que estar com o meu carro amanhã trabalhando na estrada porque eu ganho a vida com o carro. Sou Uber. Você leva lá, o mecânico vai falar, vou fazer uma projeção aqui. Vamos aproveitar que você vai parar o seu carro e já vamos arrumar os pneus, calibrar, dar uma pintada nessa roda. O estofado não está muito bom. Só que é o seguinte, a sua dor é o quê? O motor que tá para fundir o motor. Automaticamente ele fala, Fábio, tá aqui o seu planejamento, Eu vou levar tantas horas isso. Mas o coração do negócio, a gente só vai fazer as outras coisas porque eu vou ter que ficar um dia parado para desmontar o seu motor, trocar, vou falar que é o cabeçote, fazer a manutenção do seu motor, e para isso tem um caminho. Eu tenho que primeiro ir lá, tirar a peça X, peça Y, para chegar no bloco do motor que fica lá embaixo. Então tem um caminho. Você não tem como ir lá e tirar o motor lá de baixo. Você tem que tirar as coisas de cima. Entendi. O caminho crítico nada mais é as coisas críticas para você iniciar o seu projeto, a sua parada de manutenção, e você terminar e voltar à produção. No tempo previsto. A pintura, se não estiver pronta, vai voltar a produzir. Tá, não tem problema. Então, se não limparem uma área, vai voltar a produzir. Agora, se não resfriar uma caldeira, se a caldeira depois não for feita a manutenção, ela é o coração de uma fábrica. Não vai voltar a produzir. Se não trocar o motor, o carro não vai rodar. Entendi. Então, na verdade, assim, o sistema de vocês, ele organiza a estrutura da manutenção para que tudo que precisa, tudo que pode ser feito entre o processo crítico de manutenção seja feito em tempo hábil para desmontagem e remontagem do processo crítico, é isso? Na verdade, não é só isso. Quem faz essa organização são os planejadores. Tá. Os planejadores do próprio cliente. Tá bom. O que a gente faz é viabilizar que a execução desses pontos todos seja feito nos prazos que estão acordados, e que, se os prazos não estiverem sendo acordados, a gente começa a falar, opa, tá vermelho. Tá vermelho. Finaliza. Tá ruim aqui. Tem alguma coisa que não tá funcionando do jeito que a gente precisava. Perfeito. E a gente fala. Porque, na verdade, o mais caro... Bom, eu quero dar um passo atrás. Uma parada de manutenção custa muito dinheiro para uma fábrica. Mas muito dinheiro mesmo. Botam muitas vezes... X milhões. X e que geralmente tem pelo menos 2 dígitos. Quantas pessoas de fora entram na fábrica para ficar 12 dias? De 1.000 a 3.000, 4.000 pessoas de fora entram lá para fazer essa gente história. do mundo inteiro, Agora, às vezes. você sabe o que é mais caro que uma parada de manutenção?
é se no dia que a fábrica precisava partir, ela precisava startar, ela precisava voltar a funcionar, ela não estiver funcionando. Esse é o negócio. Tá. Então, na verdade, a gestão é para você aplicar os recursos que a gente teve e que foram distribuídos no tempo para que esses milhões que foram investidos para que toda a manutenção fique pronta no prazo correto. E a gente é a ferramenta para isso acontecer de forma a dar mais agilidade, mas dar mais segurança. Agora já vai começar, a gente vai contar os causos aqui. É um project, como vocês falaram, é um project só que específico para aquilo com um método de checagem em loco. São as perninhas e mas os braços aí a gente foi além do project. Aí eu vou te explicar por que a gente fez. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Que eu tava no meu escopo a perguntar, isso aqui acabou passando. Você falou que vocês são programadores. Sim. Vocês conheceram na QI Solution, certo? Sim. Se vocês não assistiram, assistam o conteúdo do Gabriel da QI Solution, bem legal. E a sua formação é o quê? Você é em Ciências da computação. Ciências da computação. Você é o quê, Vitor? Físico e matemático, mas procuro ser boa pessoa. É difícil com essa formação. Tô brincando. Brincadeiras à parte. Imagina eu entrando 20 anos lá, Físico, nem era programador nada. Na faculdade, entrando lá para ser suporte técnico da ferramenta, que hoje, lógico, já não é a mesma ferramenta, já mudou muito, mas inicialmente de uma ferramenta em DOS que quem desenvolveu era meu chefe. Era o nerd, o Vitor. Que era um físico e matemático. Aí você falou, cara, você desenvolveu essa ferramenta assim? Nossa, que legal, você estuda programação há quanto tempo? Fala, não, eu estudei matemática. É isso, essa aí. a lógica. É isso aí. Mais ou menos. Entendi. Eu já peguei a parte do avanço da ferramenta, que aí o Vitor já fazia a gestão da empresa e a gente já estava no Visual Basic, no velho e bom VB. Legal. Então, isso foi que ano, mais ou menos, que vocês conheceram? Caramba, Vitor, já era tão novinho, mas 20 anos atrás, não vamos falar de tempo aqui. A gente não vai falar nada, mas começava com 19 o ano, tá? 1900 e alguma coisa. E muito, quebrado. 1900 e muito. Era Mas 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. 20 e poucos, tá bom. Então era o final desse 19 aí, tá? Sim. Beleza, entendi, tá. Só pra me posicionar dentro com quem que eu tô falando e tal. Então eu tô falando com físico. Físico, cara. Física... Você estudou onde, Vitor? Na USP. Física na USP. Pode fazer a outra pergunta. E matemática? O Vitor é bem mais nerd. Matemática... Na USP também. Mas você fez as duas faculdades? Fiz. Porque a matemática... Quando a gente começa a estudar física e filosofia estão muito próximas. Ela começa a discutir coisas do mundo, problemas. E eu queria ter um embasamento matemático para resolver os problemas que eu estava entendendo lá na física. Foi essa a chamada para ir lá, tá? Foi essa a brincadeira. Entendi. Você não tinha muitos amigos. Não, eu tô brincando, gente. É brincadeira. É brincadeira. Tá bom. Mas beleza, nerd tem muito amigo? Não necessariamente. O Vitor sempre no foi dia bom de hoje tem. Porque mas na verdade é mais no fone mesmo, conversando com os outros enquanto joga. Mas a gente nunca foi nerd assim, de videogame. Não. A gente sempre foi mais a gente foi mais um nerd de bar, vamos falar a verdade. A gente sempre foi mais um nerd de bar. Brincadeira, mas aqui física e matemática realmente tem um lance muito, muito nerd mesmo. E você falou da física, eu gosto muito, muito, muito desse tema. E você falou que a física é muito conectada com filosofia. Eu diria pra você que a física é exatamente o meio entre a matemática e a filosofia. É exatamente. É exatamente o meio entre os dois. A física tenta explicar o que a filosofia diz que existe e a matemática comprova o que a física diz que a filosofia... É isso. Cara, eu amo esse tema. Bom, muito legal. Legal. O papo ficou bem pesado aqui, né? Cara, eu gosto muito. Tem um canal no YouTube chamado Ciência Todo Dia, do Pedro Lousa, já viu? Muito bom. Nossa, muito bom. Aquele cara é muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu gosto já do gordão dos foguetes lá. O Sérgio, da hora também. Meu, muita coisa que a gente nem sabe, né? Como a gente é ignorante, né? É muito legal. Bom, gente, apresentações feitas, legal, gostei de entender, de conhecer um pouco melhor vocês, saber que vocês se conhecem há mais de 25 anos, pelas minhas contas de cabeça aqui. Sim. Então, bacana. Então, vocês chegaram nessa demanda, essa demanda foi cruzada, vocês entenderam que o sistema vem através do project, é o que eles faziam, vocês criaram um sistema para ser um project aprimorado com sistema de gestão, porém com algumas perninhas, foi para que a gente parou, certo? Exato. Você ia me explicar as perninhas. E a gente começou bem pequeno, e aí começou a entender as dores. Então, as empresas controlavam muito a parte macro. Como é que tá toda a fábrica? Tá indo bem? Qual que é a minha previsão de entrega? Vai atrasar quantas horas? Mas da fábrica. E a gente começou a expandir isso de forma muito rápida e ágil
dando visão para todos os setores. Para os micros. Para os micros, e eles Legal. não tinham isso, eles não têm isso. Aí eu acho que é um grande diferencial nosso, ali eles não têm isso. Então a gente consegue dar visões de atraso desde um fornecedor, desde um centro de custo, desde uma, eles chamam de disciplina, elétrica, mecânica, vamos falar assim, o pessoal da elétrica, o pessoal da mecânica está atrasando a elétrica tanto tempo. De qual área? A gente consegue fazer uma verticalidade muito ágil que eles não tinham. Eles tinham lá a fábrica e a área, a máquina de papel 1, máquina de papel 2 e a celulose. Como é que tá a fábrica, como é que estava esse segundo nível. A gente conseguiu chegar em vários níveis assim. Se tiver informação, se eles conseguirem dar informação pra gente, a gente consegue chegar no nível que quiser. Leandro, posso te falar uma coisa? Antes da gente, o responsável pela manutenção ficava maluco durante a parada de manutenção e não sabia com quem reclamar. Hoje ele continua ficando maluco, mas ele sabe exatamente quem está arrumando encrenca pro trabalho dele. Eu ia falar isso. As grandes empresas têm por filosofia, quase todas elas, a ideia da meritocracia de uma forma muito, muito dentro do DNA dela. Então, quando você estabelece parceiros para fazer trabalhos lá, principalmente de manutenção, saber que aquele parceiro é um parceiro que cumpre prazos, é um parceiro que está ativo, que está fazendo o que foi proposto, é muito válido para saber se na próxima esse parceiro vai estar de novo ou não. Então vocês estão dando argumentos para a empresa ter clareza absoluta de que se o eletricista dele está atrasando, a culpa é do eletricista. Então, eletricista, você atrasou dessa vez, no próximo ciclo eu não vou te chamar. Então por quê? Foi porque você atrasou 27,2% dos seus Fica prazos. o histórico, né? É isso. Fica o histórico. Sim. Isso A gente foi legal. além disso. Daqui a pouco a gente vai falar. Fica o histórico. Porque assim, o que a gente sempre tem que falar aqui, a gente é uma ferramenta. A gente tem uma ferramenta que auxilia. É lógico que depende do ser humano. Sim. Que era um grande... A gente ia em reuniões, não sei se o Vitor vai lembrar, mas tinha algumas indagações que faziam para mim que era mesa assim, imagina a mesa com diretor, gerente, supervisor, planejador. Aí o planejador estava achando que ia tirar o trabalho dele. Falei, esse pessoal vai tirar meu trabalho. Eu fico aqui, coloco no project, e não tem nada a ver. A gente depende dele. E o cara perguntava, e seu sistema, como é que seu sistema vai saber se o cara tá apontando certo? Se ele tá colocando percentual lá, se ele tá fazendo direito. Não tem como saber. Depende de um ser humano ir lá olhar e ver. O que a gente consegue saber é se ele não tá apontando. Então começou o quê? Uma mudança de cultura. Olha só, imagina você dar um celular. Eu vou falar projetos. O menor projeto que a gente já fez é de 10 celulares. 10 aplicativos já, com celular na mão de 10 profissionais. E o maior projeto, 200. 200 pessoas com celular e aplicativo. Tá? Eu tô falando assim, 200 ou 190, mas acho que foi 200. Não, dá uma arredondada. Arredondando aqui. Tranquilo. Imagina você dar isso para as pessoas, aí a gente dá o treinamento, tudo, então a pessoa tem que coletar informação. No começo, a mudança de cultura. A gente sempre fala, a primeira parada geral com Contra-Stop vai incorporar uma cultura nas pessoas, que é o que a tecnologia chegou, gente. Vamos tentar de uma forma fácil achar aqui a atividade, vamos fazer registro fotográfico, vamos fazer comentário, vamos fazer observação, vamos cancelar a atividade. Às vezes não vai ter, se choveu, pessoal, nessa parada não vai ter, vou cancelar essa atividade, um motivo. Vamos fazer o gerente aprovar esse cancelamento. O gerente vai lá, tem um relatório só para ele e fala, as atividades foram canceladas hoje. Por que cancelou essa atividade? Eu vou chamar o pessoal, por que você cancelou? fornecedor não veio. Então, assim, é um organismo vivo, é uma cidade, cara. Permite foto, por exemplo? Permite foto. Então, assim, isso permite também... tudo que você quiser, permite. Então, é o que você tá falando, dá margem pro cara que não fazia o apontamento hoje não ter essa opção. Não ter. Ele não tem essa opção mais. Porque, cara, eu trabalhei... meu primeiro emprego da vida foi em indústria metalúrgica. O primeiro emprego da minha vida. Indústria metalúrgica. E, cara, a quantidade de coisas que os caras falaram que fazia e não fazia era enorme. Então, pra imaginar que um cara não foi em lugar nenhum, ficou sentado o dia inteiro e falou assim, esse aqui eu vou chutar que foi 15%, esse aqui eu vou chutar que foi 32%. Ele chuta tudo, entrega o relatório e... A nossa ferramenta, ela permite já, isso assim, um diferencial nosso é customização de acordo com o cliente de forma muito rápida. Então, durante um projeto desse, durante esses 10 dias, o cliente precisa de alguma coisa, a gente customiza na hora.
em produção. Aí é o diferencial. Nenhuma empresa consegue fazer isso porque é muito custoso você envolver a equipe. A gente não. Nosso diferencial é esse, Fábio. É a gente conseguir criar relatórios, criar coisas no aplicativo de forma rápida para ele fazer apontamento ou para ele coletar informações, às vezes durante a parada. É lógico que hoje os clientes estão mais inteligentes assim de se planejar, porque durante a parada tem os riscos. Mas a gente consegue fazer isso. Então o que acontece? A gente começou pegando lá só as atividades. E aí o que eles perceberam? O checklist, que é depois que a atividade é feita, ou antes da atividade é feita, tem que fazer checklists. Checklists assim, olha lá, tá tudo ok para o fornecedor chegar, tá tudo lá, já desligaram aqui a máquina para o cara chegar para fazer. Então tem um checklist pré-parada, tem um checklist pós-parada, que nada mais imagina aqui, o pessoal vai vir fazer manutenção aqui no escritório, você tem que saber se desligaram os computadores, deixaram tudo, a chave vai estar no lugar certo para o cara chegar a abrir, tá tudo ok, então você tem que fazer um checklist, e na hora que o cara vai embora, você vai dar uma olhada, será que ele fez o serviço certinho? Vamos dar uma olhada, vamos testar aqui, vamos ver se o ar-condicionado está funcionando, vamos ver se o cheiro, se está tudo ok, vamos ver se ele limpou. Então o checklist tem lá, limpeza. Imagina, o cara faz o serviço, tem que ver se ele limpou lá, né? E aí o checklist começou a se tornar, isso é tudo coisa que a gente foi agregando na ferramenta, começou a se tornar para algumas fábricas mais importante do que as atividades. Por quê? Porque a equipe deles era muito boa em colher a informação da atividade, cobrar o terceirizado a fazer o serviço e bons profissionais trabalhando lá e tudo acontecia. Só que é o seguinte, na hora que ia botar em produção, eles têm que fazer um checklists para ligar lá o equipamento e tal. E aí, tô falando de checklists aí, tô falando também de 10 mil linhas de checklists. De forma inteligente a gente faz isso. A gente tem tabelas de checklists onde é uma biblioteca onde o cara fala, o equipamento X, ele vai ter esse código de checklist que são 20 perguntas, que o cara que vai lá vai ter que responder a 20. O parafuso, ele está a 90 graus, tal. Está. Tá pintado o eixo X? Tá pintado. Me fale qual que é o valor que você pegou de torque, não sei o quê. O cara testa o torque é tanto. Caramba, que específico. Isso, bem específico. E aí é o seguinte, eu não sabia, a gente, como eu falei, a gente é de tecnologia, o Vitor, a gente tem a ferramenta, a gente sabe de ferramenta e tecnologia, mas de fábrica, cara, a gente não manja muito. Agora manja um pouco de tantos anos fazendo, né? E aí um cliente falou, cara, por que vocês dão tanta ênfase com esse negócio de checklist? Inclusive, eles obrigavam o cara a bater uma foto do equipamento. Mas por que obriga bater a foto? E tinha lá, a gente tem um dashboard com indicadores que falam, esse lá, o Fábio, ele bateu a foto, então, beleza, ele está concluído o checklist dele. Ele não bateu foto, o checklist dele nunca vai estar 100%. Ele já respondeu todas as perguntas, a área está limpa, o torque, ele fez todos os testes, mas ele não bateu foto. Eu falei, mas por que vocês estão dando tanta atenção? Aí o gerente da fábrica me chamou e falou, porque na última parada, o cara esqueceu de apertar um parafuso. E esse parafuso abriu e começou um vazamento. E aí quebrou todo o equipamento por causa de um parafuso, por causa de um checklist. E a gente perdeu toda a parada. Eu falei, como assim perdeu? Porque a gente teve um prejuízo milionário por causa de um checklist. Eu não tinha noção disso. Eu cheguei pro Vitor e falei, cara, você acredita que os caras, por causa de um... O que o cara fazia? Eles já tinham o checklist simples deles, era um relatório que eles iam lá nos principais equipamentos, eles tinham um checklist em papel. Os caras com a demanda, aquela loucura, depois a gente vê o checklist, vai, libera a área, aquela coisa. O cara vinha do escritório dele, o supervisor ia lá, preenchia o checklist. Fulano, o fornecedor foi embora, vou preencher o checklist aí que depois alguém vai tabular, vai jogar no Excel, beleza. Ele preenchia do escritório. Então ele não ia no equipamento ver. E aí, essa planta, se um dia ele vê isso aqui, a planta sabe qual que é. Meu Deus. A planta falou, olha só, o checklist é tão importante quanto as atividades. E é ferrado. E é ferrado, os caras são ferrados. E obriga todo mundo a ir lá. O cara que foi responsável e bater uma foto na hora que ele for fazer o checklist na área, no local. Atribuição de responsabilidade. Responsabilidade. Agora, é importante. A gente falando aqui, e a gente
de granja, o cara da granja, da tecnologia, com a sala escura, o computador aqui na frente, essa é a tua relação com o mundo. A gente não tem ideia a pauleira que essas 1.000, 10.000, 20.000, 50.000 atividades feitas por 3.000 pessoas que nem são da fábrica e 200 pessoas fazendo esse controle. É uma loucura, é uma loucura mesmo. Loucura. Loucura de não ter sinal de telefone para ninguém falar. A torre não aguentar a capacidade de gente com telefone no local. Muitas dessas coisas que a gente está falando aqui do checklist, elas acabavam ficando até meio perdidas, porque o nosso supervisor, ou seja, da fábrica, ia pressionar o terceiro que está fazendo o trabalho, você precisa entregar, você precisa entregar esse teu trabalho. Com a entrada do nosso produto, olha que loucura. Ao invés de ser o colaborador da própria empresa, esse supervisor ou esse apontador que vai lá na fábrica, vai lá para o terceiro e fala, você precisa terminar esse trabalho porque a gente tem um prazo e existe um pré-requisito, começou a ficar diferente. As fábricas começaram a só autorizar o pagamento, eles chamam de medição do trabalho, entendi. à medida em que o checklist estava pronto. E o checklist só saía se a foto estava pronta, evidenciando que o negócio estava feito. Então, olha que coisa. Ao invés de um canal onde a fábrica cobra o terceiro para fazer um trabalho bem feito e entregar no prazo, agora é o terceiro que fica cobrando o supervisor para falar, vem aqui, vem fazer a medição aqui, vem olhar para cá para ver, vem fazer o checklist para ver se as coisas estão funcionando. Normalmente os caras que confirmam checklist são da fábrica. Da fábrica, geralmente são. Poucas são terceiros. A ordem de cobrança, óbvio. Quero muito receber, legal, né? Muito legal. É mudança de cultura institucional sem precisar meter a mão no dia a dia da vida das pessoas. Agora, o legal é que eu acho que o benefício que a gente leva para as fábricas não termina uma hora que acabou, ligou, a fábrica está cuspindo os seus produtos lá do outro lado, a fábrica está andando. A hora que termina, a gente vai dar uma listagem de tudo que estava previsto e tudo que foi executado. Os horários que foram executados, exatamente, todas as imagens que foram coletadas, todas as observações, porque assim, às vezes está atrasada uma atividade e o cara vai lá e fala, está atrasado porque choveu. A causa vai ser feita. Aí o cara fala, tá atrasado uma atividade aqui. E aí eles vão lá no micro, vão descendo, fazendo drill down até chegar. Isso real time. Imagina. Quem pode fazer isso? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tiver um usuário, um acesso da sua casa, ele pode entrar na nossa plataforma, pode ir lá e olhar um relatório online. Inclusive, os gerentes fazem isso na madrugada. E o legal, assim, por exemplo... Vira videogame. Se tivesse sistema de câmera no lugar, por exemplo, o cara fez a coleta de dados nas 7h26 da noite. O cara falou, mas ele não mandou foto. Será que ele fez mesmo? Peraí, deixa eu entrar na câmera. Não fez. Isso aí. Legal. Mas então o aprendizado que fica também é um legado enorme. Sim. Quer dizer, o que a gente vê é que as empresas que começam a usar a nossa ferramenta, elas têm paradas muito mais eficazes nos anos seguintes. Porque a partir do aprendizado que a nossa ferramenta apresentou, por exemplo, eu tive uma atividade que estava prevista para 12 horas, a equipe que fez foi incrível, fez em 8 horas. Isso é bom? Não, isso não é bom. O planejamento não foi bem feito, porque o bom é quando uma atividade de 8 horas é executada em 8 horas. 8 horas. Tem uma coisa, e aí a experiência vai levando a gente... Imagina você tem que prestar conta. Todo mundo presta conta para todo mundo. É normal isso dentro de uma corporação, ainda mais de um porte desse. Tu tem que ter a prestação até para ver os indicadores. Cada um tem seus indicadores. Imagina você tem que prestar conta para o seu gerente para o seu diretor para o diretor global que fica em outro local, nos Estados Unidos. Um cliente nosso que a gente fez agora, inclusive. E aí os caras começaram a dar acesso. O americano quer o acesso da plataforma. Leandro, o cara quer o acesso. Fala o e-mail do cara, vocês que a plataforma é de vocês. Eu só crio o usuário aqui, só falo o nome do cara, vão passar o acesso dele, ele vai entrar, a gente ensina como navegar e tal. E antes acontecia muito do cara fazer o ajuste no project para mostrar na reunião
a tal da curva S, que muitos já pararam de usar, mas é o mais utilizado no mercado, que é o previsto, o realizado, o andamento, num horário de corte. Porque assim, você precisa ter um horário de corte, Sim, né? Como é um retrato, ele precisa falar, ó, vamos ver agora o que foi realizado até meio-dia de hoje, o que estava previsto até meio-dia, o que foi realizado até meio-dia. Ó, 10% de todas as atividades era para estar feito até agora, tá 9%. 1% ali. Então o cara ia lá na reunião, você olhava as curvas deles, Vitor, era sempre 10, 10. Outro dia, 15%, 15% em cima. Outro dia, 30%, 30%. Tá. Até o final, bonitinho, assim, você fala, cara, que coisa mais linda. Tudo meio batendo. E aí começou a usar a nossa ferramenta. E aí, como tem a mudança de cultura, muita gente não ia lá, não fazia o apontamento, então aí ficava uma defasagem no começo, né? Aí o pessoal chamava, pessoal... Fábio, olha aqui você não fez nenhum apontamento, porque você sabe a pessoa que não foi buscar informação. Sim, é lógico. Aí o cara, se eu tô agora não tô mais invisível. Não, é você, vai lá. Aí começa a ver. E aí começou também muitas empresas a falar, cara, mas e agora? Tá um atraso aqui, vamos replanejar? Aí a gente sempre fala, vamos. A gente é só a ferramenta. Vocês querem replanejar as atividades? Pode replanejar, a gente replaneja para vocês. Estava previsto para hoje, bota para o final. Então algumas empresas começaram o quê? Vamos replanejar. Então no começo não atrasava, Vitor. Nada. E aí eu ficava sempre tem um colaborador nosso lá que fica lá, eu falo, ó, vai aparecer uma boca de jacaré aí, hein? Olha a boca de jacaré. Eu fico brincando com o Lava, olha a boca de jacaré. Boca de jacaré nada mais é o seguinte, você consegue enganar no começo. Você fica replanejando e jogando pra frente. Mas chega no final, o que acontece? A boca abre, o previsto tá em 90, quando você vê o realizado tá em 70. A boca chega uma hora, não dá mais pra você jogar pra frente. Sim, sim. Por quê? Porque tem uma prazo de término. Então, automaticamente, os clientes começaram a entender que tem que correr atrás no começo. Não adianta ficar replanejando, ou seja, tem que fazer um baita planejamento, porque agora não tem como mais, sei lá, na mão, manualmente ficar mudando esse percentual. Agora é um conjunto de pessoas que coletam um conjunto de informações que vai dar esse percentual. Mudança de cultura real, E na por origem. outro lado também, o Vitor não é mais o responsável. Todo mundo é responsável. Sim, sim. Ah, mas não sou eu que executo, mas é você que cobra. Ou seja, contratar bom fornecedor. Eu gostei também de uma coisa que você falou, Vitor, e me corrija se eu estiver errado. Então vamos supor que você planejou a pintura desse espaço e que você planejou que duraria 4 horas, o cara fez em 2. Ou seja, o planejador errou no prazo, beleza. No próximo período, Ele ajuda. eu já sei que é 2. O sistema me gera esse relatório. Então vamos supor que daqui a 5 anos, eu tô 5 anos fazendo a mesma pintura no mesmo ambiente, e óbvio que um ano vai demorar 2, outro ano vai demorar 2,5, outro ano... Daqui a 5 anos eu tenho uma média estatística do tempo que essa manutenção dura. É isso aí. Você captou perfeitamente. Tá, É isso entendi. aí. Então, com o passar do tempo, usando a ferramenta da Control Stop, cada ano que passa, a minha curva vai ficar muito mais próxima da Claro, realidade. A exatamente. previsibilidade vai ser muito Exatamente. mais E ainda assertiva. com as explicações, com as fotos. Profissionais mais porque eles já vão saber como que se joga o jogo, já sabe usar a ferramenta. Não, e tira o que não atende. Esse aqui não atende, cara. Não adianta. 2 anos seguidos o cara atrasa. Tira esse cara, contrata outro. Aí esse outro já vem mais, com mais bagagem. Entendi. Então quer dizer que a curto prazo é uma ferramenta de gestão e controle. A médio prazo é uma ferramenta de mudança de cultura. E a longo prazo é uma ferramenta de inteligência em previsibilidade. Exato. É isso aí. É isso aí. Agora eu queria falar mais uma coisa para Uau. você. Queria falar mais uma coisa, fazendo uma brincadeira com você. Eu vou falar que hoje você tem 4 atividades, tá? Tá. Você tem 4 atividades. A primeira, das 17 até as 18, você tem que fazer uma gravação aqui do Legal. podcast, tá? E vai começar às 17, vai terminar às 18. Depois das 18 até as 19, você tem que ir até a sua casa. E dificilmente você consegue fazer esse trajeto Em 1 hora. em menos de 1 hora. Então você faz em 1 hora, se está previsto. E das 19 até as 20, você precisa se arrumar, precisa tomar seu banho, precisa ficar perfumado, porque às 20 horas você tem um compromisso. Você vai sair para jantar com a sua mulher. Ok? Nenhuma delas você consegue encavalar. Não dá para você conseguir chegar em casa e começar a tomar banho antes de chegar em casa. Não dá para você sair daqui e começar a ir para casa antes de terminar aqui. Fato.
Ok. E demora 1 hora, 1 hora, 1 hora e você precisa estar lá. Aí o que acontece? Essa nossa entrevista, que tinha que terminar às 18, ela termina às 18h15. Sabe o que isso quer dizer? Que às 18h15 você já tem que avisar a tua esposa, falar, nós vamos atrasar 15 Eu vou minutos. atrasar uns 15 minutos. Ou você vai ter que... Ou eu vou tentar tirar esse prejuízo. Ou você vai ter que tirar o prejuízo. mais de algum outro jeito. E é exatamente isso que a gente faz. A Legal. gente controla esses caminhos críticos. Então a gente dá uma previsibilidade para o gestor, para ele saber, não, estamos indo bem. Porque muitas vezes nas paradas, a impressão que a gente tem é aquele cara que está caindo do 20º andar, ele está caindo, e quando ele passa pelo 10º andar, falou, até agora está tudo bem, tá? Tô caindo. Ele está caindo, mas até agora está tudo bem. Ele vai se arrebentar lá fora. E muitas vezes a gestão que a gente vê nessa coisa, né, nessa coisa de prazos era essa. Não, até agora tudo bem. Eu vou replanejando, como o Leandro estava falando agora, vou replanejando. Depois chega lá no final, se esborracha no chão. Gostei. Essa é a brincadeira boa para a gente pensar. Faz todo e outra sentido. coisa que é legal assim, tem o coração das fábricas, tanto na indústria de papel e celulose, quanto na química, quanto na mineradora, que também tem muito cliente nessa área de mineração. A gente tem clientes na área das sucroalcooleiras, Tá. inclusive a maior é a nossa cliente, por sinal. Então a gente tem diversos clientes em diversos segmentos. Então, cada um tem a sua peculiaridade. Não são iguais. Clientes do mesmo segmento não são iguais. Clientes da mesma corporação, ou seja, fábrica A, B, C, D e E, da mesma corporação, cada planta Tem é uma diferente. especificidade. É engraçado isso, falar isso. Então, qual é o nosso diferencial? A gente consegue se adequar a cada um desses clientes. E nisso que o Vitor falou, a gente foi fazendo os projetos e foi descobrindo coisas. Tem um cliente que é da mineração, o maior do Brasil também. Enfim. Como sou metido. Não, enfim. E a gente não tinha noção, cara. A gente não tinha noção do mundo que a gente... Eu fui lá, fiquei lá, tal, e eu falei até pro Vitor. Falei, Vitor, lugar belíssimo, Espírito Santo, na Orla, vocês vão olhar lá. Falei, Vitor, cara, é um mundo. É uma cidade, mas eu acho que é a maior que eu já fui. Você anda, ele tem trem lá dentro. Você vai de trem, você nem... E você fala assim, para que serve a ferramenta? Para cada cliente, o que mais pegava para eles era comunicação, deslocamento. Ah, tá. Faz sentido. Pelo tamanho que você tá Eles falando. começaram a perceber que buscar informação, eles estão perdendo um tempo assim, absurdo. Porque o cara ia se locomover, demorava 40 minutos para chegar. Caramba! Que essa fábrica é grande vai mesmo. Não, gigante. Depois eu falo o nome Meu Deus dela. do céu. Gigante. Que 40 minutos de deslocamento dentro de uma planta, Fabril? Então, Um ônibus te quilômetro e meio, pega, 2 você espera o quilômetros, ônibus. A linha de produção tem mais de 2 quilômetros, mais de 2.000 metros. Que pariu. E aí eles falaram, cara, sua ferramenta foi fantástica. Eu falei, mas por que e tal? Bicho, a comunicação aqui tem até depoimento deles. A comunicação aqui é muito difícil. O cara tinha que se locomover muito. Agora não. O cara já chega, vai para a área lá, ele liga, ele se locomove. E aí é o seguinte, ele não precisa vir até aqui na reunião. A gente já tem informação aqui, a gente faz a reunião aqui com o board, com o pessoal que toma a decisão estratégica e só passa para ele em tal horário. Então eles começaram a criar reuniões mais rápidas. Por que eu falo mais rápidas? Se você vê um dashboard nosso, lá já mostra o que está vermelho, que está atrasado, verde, que está em tempo, azul, que está além do tempo, mais rápido. Que nem é tão bom. Tem clientes que usam amarelo, falam atenção. Então, assim, as cores ou os relatórios são customizáveis de acordo com cada cliente. Tem cliente que fala assim, olha, eu tenho o meu caminho crítico, é o coração, aqui é o motor. Só que é o seguinte, cara, se o outro cara não fizer em outra área tal coisa, aquilo lá vai me tornar crítico. Vai que dá um atraso muito grande lá. Então ele tem um caminho crítico dele aqui. Só que aqui, que ninguém está preocupado, começou a atrasar. E parece que não, mas isso aqui vai impactar na fábrica inteira. Então, o que eles começam a perceber? Eles começam a criar caminhos críticos de outras áreas que nem era tão crítico. Eles querem olhar de uma forma com muita atenção. Começa a virar uma retrocobrança. Todo mundo cobra todo mundo para as coisas ficarem alinhadas dentro do... E você falou do horário, e o que faz com antecedência? Então a ferramenta ela permite o cara ir lá e falar o início e o término realizado. É subjetivo?
É subjetivo. Só que tem clientes que foram mais inteligentes. Falou, cara, vamos perder tempo com isso aí não, de início e término realizado? Muitos eles escolhem quais atividades que obriga o cara a colocar o início e o término realizado. Aquelas atividades chaves. Tá. A gente tem como indicar. Falou, essas aqui você vai ser obrigado a colocar qual o horário iniciou, qual o horário terminou. Para saber se aquele prazo do planejamento estava correto. Já tem clientes que falam o seguinte, ó. Eu vou fazer 3 perguntas para algumas atividades no final. O tempo planejado foi adequado? Foi maior? Foi menor? Foi adequado, foi menor. Ou seja, precisa de mais tempo aqui. Então, eles automaticamente falam, ó, na próxima parada geral, essa atividade precisa de mais tempo. Quem está cobrando é o cara que está lá coletando. Legal, cara. Então, a gente começou a criar cada cliente vai para o caminho que ele acha mais legal. Eu gosto desse esqueminha de você montar as perguntas no final que executa lá uma ordem de serviço. Tem cliente que quer, não. Eu quero o horário. Começa a ser muito subjetivo. Então, a gente consegue adequar a ferramenta para extrair de acordo com a cultura do cliente. Nível de maturidade. Nível de maturidade. Acho que... e aí, cada vez que eles passam por um processo, o nível de maturidade deles sobe. E a Vai cobrança melhorar. vem na próxima Se parada. aprimorar, Você percebe assim, quando a gente começa na primeira parada geral num cliente X, ainda mais quando é setor novo, a gente adequa a ferramenta, as nomenclaturas, o nome das áreas, um chama área, outro chama de sub-área, outro chama de local, cada um tem um nome. Um é parada geral de manutenção, o outro é parada de usina, PU, o outro é safra, entre safra. Então a gente vai, imagina a gente tendo que entender tudo isso. E acaba entendendo, porque são coisas da vida, né? Tem safra, tem a parte de mineradora, que é a parada de forno, né? É um forno que para, né? Que você tem que refazer um forno que esquenta lá o minério. Caldeira de regeneração. Caldeira de regeneração, enfim. Isso eu imagino que ele também, o pessoal já pensa em carteira de pedido. Tô pensando lá na frente. A empresa de papel tá lá e falando assim, minha carteira de pedidos eu tenho 60 toneladas de arredondar, 100 toneladas de pedido para fabricar, de papel a fabricar daqui a 2 meses. Minha carteira tá lá. Eu preciso fazer uma parada agora. Quanto tempo demora? Exato. Preciso de 4 semanas para produzir esse papel. Então, assim, essa minha parada não pode durar mais que 4 semanas. Então, analisa. Pum. Eles marcam com 2 anos de antecedência uma parada. Por exemplo, assim, sempre 2, 3 anos, já sabe a data que vai ser. Eles já sabem a data, assim, pode acontecer coisas. Vou dar um exemplo, que nem agora no Rio Grande do Sul, recentemente essa catástrofe. Sim. Não tem como as empresas lá que fazem, diversas empresas, químicas ou papel e celulose, qualquer uma que tenha parada de manutenção, deve ter, se reestruturaram. Na época da pandemia. Na época da pandemia, chegou um momento que ninguém sabia para onde ir, então eles tiveram que trabalhar no risco. Não vão fazer parada, porque não pode vir gente de fora do país, não pode vir gente de outros estados entrar aqui. E aí eles tiveram que se adequar lá e trabalhar meio que no risco. Acabou parada, liberou as pessoas, começou todo mundo a fazer parada rápido. Por quê? Porque a parada de manutenção, se você for nas fábricas, é um setor gigante. Tem gente pra caramba trabalhando. Só, cara, porque é tão importante você parar e dar manutenção do que preditiva, né? Imagina depois que quebrar o trabalho que dá. Então, eles não podem ficar sem a produção. Então, eles dão muito valor para isso. São profissional pra caramba. O Brasil, nesse sentido, até assim, são muito profissionais. Estão de parabéns. É que também vocês estão indo em grandes indústrias, né? As indústrias, como você falou, todas as mas maiores. as pequenas também são... Tá à disposição para todo mundo. Você acha que a Control Stop cabe em empresas menores? Não tem dúvida. Não só no setor fabril. Claro. Qualquer setor que tenha que controlar atividades, projetos, a gente consegue bater um papo e adequar a ferramenta. Sabe o que pode ser um... Eu tô viajando. Sabe qual é o puta mercado pra vocês? Shows, eventos. Sem dúvida. Sim. Sem Puta dúvida. mercado, cara, pra vocês. Um monte de atividades, um curto espaço de tempo, É isso uma que a gente porção faz. de responsáveis e alguém que vai falar, isso tá feito, isso não tá feito. Imagina Já show pensou? da Madonna. Entrou lá no palco e o cara que tava lá conectando isso o aí. microfone, ele não fez. É isso aí. Por que no mercado... Penso até antes. Reservou o hotel da Madonna? É isso aí. Reservou a passagem da Madonna? Tá lá, reservei. Beleza. Porque parece que não, mas você imagina, uma cascata de um show como o da Madonna, de 10 milhões de pessoas. Acho que foi 2 milhões, sei lá. X milhões de pessoas em Copacabana. O cara que tá tendo que montar o palco, você acha que vai
pensar se ele fez a reserva no Copacabana. Porra nenhuma. Ele tá nem aí. Aquilo vai passar em branco. É óbvio que a Madonna ela chegou lá na porta do Copacabana Palace, o gerente vai dar um duplo twist carpado na recepção pra pôr ela em algum lugar. Mas que realmente esse tipo de atividade banal pode passar, pode sim. Quando tem um grupo muito grande de atividades, ainda mais se for descentralizado, um pessoal tem que fazer sua parte aqui, o outro pessoal a sua aqui. E tem lá um outro grupo que tem que analisar para fazer a coisa andar, a gente consegue entrar muito bem. Legal. Porque a gente precisa da informação, tá? Ou seja, por que no setor fabril ou nesse mercado de químico, indústria, eles já têm que ter esse controle de planejamento cultural, eles têm que abrir uma ordem de serviço, eles têm que fazer esse planejamento porque vai parar. Então eles já têm a informação. No setor de eventos, com certeza hoje, com profissionalismo, todo mundo deve ter lá o seu acompanhamento do passo a passo, o que tem que fazer. Entendeu? A diferença é que a gente pode dar um aplicativo para cada um na ponta falar o que foi feito e de uma forma muito mais rápida você saber quem você cobra. Ó, era para fazer até 10 da manhã, já é 11 horas da manhã e aqui tá falando que não foi feito. Isso o cara olhando no dashboard. Liga pro cara. Imagina, não, tô pensando mais. O cara tinha que entregar o palco aqui, ontem às 6 da tarde, não chegou, não sinalizou que chegou. Cara, tá maluco, eu preciso montar esse palco até amanhã. E esse cara pode estar em qualquer lugar do mundo, ele tá vendo só isso. Incrível. E precisa da evidência. Porra, da evidência. É bom porque a Absoluto com orgulho atende essa empresa sensacional, que eu já aprendi mais sobre ela e tô muito encantado. E é bom que eu sei outros caminhos que a gente pode abordar na nossa marketing. Isso vai é ser bem legal. Muito legal a gente estar junto. Com certeza. Bom, galera, muito obrigado. Vocês são sensacionais. Obrigado mesmo pelo papo. Que é isso, a gente que agradece. Obrigado a você, a oportunidade. A gente quer voltar, viu? Chama a gente que a gente tá aqui. Vamos vir várias vezes falar disso. E aí vocês pedem autorização pro pessoal chato das indústrias para falar o nome de vocês aqui. Se vocês quiserem vir também, estão convidados. Galera, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.